Zé, passar a bola para você para a gente tocar o programa adiante aqui. Muito bem, Kennedy. Como você já falou, a comissão, o primeiro parecer já foi pela manutenção da prisão do Chiquinho Brazão, que foi decretada pelo Supremo Tribunal Federal, né? Mas que precisa ser referendada pela Câmara dos Deputados, pelos seus Isso. pares. E, pelo que a gente lê no noticiário, hoje houve um acordo do Arthur Lira, presidente da Câmara, com os líderes dos partidos para que a matéria fosse a plenário, ou seja, fosse ser votada por todos os deputados. É uma votação nominal, o cara precisa dar a cara para bater, não pode se esconder ali atrás do painel, vai ficar registrado quem votou a favor da prisão, quem votou contra, mas os líderes partidários estão com medo. Eles estão achando que não garantem que vão ter os mais de 250 votos que eles precisam para manter o Chiquinho Brazão preso. Por isso, já combinaram que, se sentirem que vai faltar voto, eles vão derrubar a sessão, para não correr o risco de ter essa derrota. Agora, Kennedy, esse medo todo dos líderes tem razão de ser, né? Porque tem gente trabalhando para tirar o Chiquinho da cadeia. E a pergunta que eu te faço é essa: quem quer soltar Chiquinho Brazão e por quê? Toledo, clã Bolsonaro, políticos do MDB do Rio de Janeiro como Eduardo Cunha e políticos que querem dar um recado para o Supremo, achando que o Supremo ganhou muito poder, tem tomado decisões que afetam as atribuições do Legislativo. É isso daí que é. O lead é esse, né? Vamos passar a dar o lead, porque a moda Vamos agora, lá. né, Toledo? É MDB título assim, Fluminense, MDB Fluminense, aí tem um político Eduardo muito Cunha, importante. Bolsonaros e os que estão insatisfeitos com o Supremo. Muito bom, É, Kennedy. é essa galera, é só esse pessoal aí da pesada. Aí tem um racha no Centrão, conversando com parlamentares do Centrão, parlamentares do PT, eles realmente estão preocupados, eles acham que haverá dificuldade para você alcançar maioria absoluta. 257 votos dos 513 deputados para confirmar a prisão preventiva do Chiquinho Brandão, que foi decretada pelo Brazão. Supremo. Chiquinho Brazão, a gente falou Brandão, mas não tem nada a ver, não. É uma falha aqui, desculpe. Chiquinho Brazão, me corrija sempre que eu falar errado, Toledo, por favor. Então, eles avaliam que há dificuldade de uma alternativa, como você falou, achar que derruba a sessão a passar a vergonha de não confirmar a ordem de prisão e livrar o Chiquinho Brazão da prisão. A cassação dele provavelmente acontecerá, Toledo, que é outra história, mas é outro trâmite e tal. Aí nós temos que analisar esses três fatores, né? De fato, você tem hoje dentro do Centrão e na extrema-direita um, um movimento de ataque ao Supremo Tribunal Federal. Você até pode questionar decisões do Supremo, entender que o poder tem que ter um pouco mais de autocontenção, né? Mas o legislativo também, o executivo também, naquele princípio de harmonia entre os três poderes. Mas geralmente o Supremo é atacado pela extrema-direita pelas qualidades dele, né? No caso, por exemplo, da prisão do Chiquinho Brazão. Ele e o irmão, Domingos Brazão, estão há 6 anos obstruindo e atrapalhando a investigação do caso Marielle. Deixá-los soltos vai fazer com que eles deixem de atrapalhar a investigação? Me parece que não. De Corromperam jeito nenhum. policiais, né? Corromperam um chefe da Polícia Civil, delegado corrompido, plantação de prova. Me parece que aí você tem, no que está previsto na legislação, uma situação que justifica a prisão preventiva. Claro que ela não pode ser banalizada. Muita gente, muitos parlamentares falam, mas 6 anos depois, como se justifica uma prisão preventiva? Se justifica porque eles conseguiram, durante 6 anos, obstruir a investigação, enrolar a polícia, enrolar a opinião pública, plantar pista falsa. Então, eu acho que, do ponto de vista técnico, tem argumento sim para a manutenção da prisão, e não me parece que o Supremo está aí exorbitando do seu poder. Me parece que está atuando corretamente. Então, essa crítica da extrema-direita e de muitos setores do Centrão, porque aí é o pessoal que fica preocupado com processos que tramitam no âmbito do Supremo, porque tem o foro privilegiado lá, e ficam preocupados com decisões duras do Supremo em relação a eles. Aí, cada decisão tem que ser analisada. A gente pode pegar
né? E não vamos generalizar. Mas esse espírito de corpo contra o Supremo, no caso em questão, é motivada por uma qualidade do Supremo, que é ter confirmado uma prisão que me parece justa no caso, né? Aí quais são as outras razões? Outro dia você falou muito bem aqui, logo no comecinho da prisão dos irmãos Brazão, são arquivos vivos do submundo da política no Rio de Janeiro, né? Ou do mundo da política, está tão entranhado o Exato. crime organizado com o Estado que não dá nem mais para chamar de submundo. Virou um mundo da política no Rio de Janeiro, né? Que é um laboratório do Brasil, né? Então, eles têm muito conhecimento sobre as estripulias, sobre crimes de colegas desse mundo político, né? A começar do clã Bolsonaro, né? Um clã que é fã da milícia, né? Os filhos, o pai, todo mundo ali adora um miliciano, dá medalha para miliciano, faz discurso na segurança pública em tom miliciano, né? É uma família que nutre extrema simpatia pela milícia no Rio de Janeiro. E você tem políticos do MDB, de outros partidos também com os quais os irmãos Brazão têm relação, né, que se beneficiaram de bases eleitorais deles em área de milícia, por exemplo, na zona oeste do Rio de Janeiro. Então você tem uma junção, nesse momento, das piores motivações para libertar o Chiquinho Brazão, né? Se fosse de fato uma discussão justa, técnica, sobre a correção da prisão preventiva, se ela está sendo abusiva, né, e tal, né, se está mantendo preso para forçar uma delação, a gente já teve essa discussão na Lava Jato. Prisão não deve servir para forçar a delação. A prisão ela tem que atender os elementos que a justificam, a temporária, a preventiva e depois a que é feita quando a sentença transita em julgado na última instância, né? Então, me parece Perfeito. aí, Zé, para fazer a síntese e a gente seguir adiante, que seria o seguinte: recado para o STF, para STF, tira o artigo aí, recado para STF, mais medo de clã Bolsonaro e Cunha podem soltar Brazão. E Brazão, no caso, é o Chiquinho, não é o Domingos, mas enfim, Sim. me Agora, parece que há todas as razões para que ele possa continuar preso. tem um monte de observações aqui dos nossos analyzers, Sim. Kennedy. Só que antes de chegar nelas, só queria reforçar um ponto que eu acho que você falou que é importante. Primeiro, que não é só espírito de corpo pelo espírito de corpo, né? É Isso. interesse pessoal intransferível de muitos dos deputados que, Isso. mesmo que não sejam parceiros, sócios dos Brasão, também eles, alguns deles, podem passar por uma situação parecida, né? Efeito Estão sob Orloff. investigação da Eu sou Polícia você Federal. amanhã. É, Exatamente, efeito efeito Orloff, Orloff. exatamente Eu sou isso. você amanhã. E imagino que até o alto escalão da Câmara dos Deputados deva pensar dessa maneira, né? Porque tem lá uns Sim, kits de robótica sendo investigados, enfim. sim, sim. Então, assim, o cara olha para o Chiquinho e fala: bom, se aconteceu com ele, pode acontecer comigo, né? Então, não é à toa que esse negócio ganhou essa força Essa toda e pode proporção, essa eventualmente força até toda. levar ele para a rua, né? Agora, também acho que é verdade que se ele permanecer preso, primeiro, o risco que você muito bem enunciou de ele interferir na investigação ou mesmo de fugir diminui muito, embora haja outros que estejam ali mancomunados com os dois que estão presos. Agora, você acha que você tem uma avaliação? Eu sei que essa altura meio inútil fazer essa pergunta, porque vamos votar daqui a pouco, mas pelas pessoas com quem você conversou, está de fato muito apertado o placar? Está apertado. Qual que é o que pode levar à manutenção da prisão? É uma votação aberta. Ele vai ter que dar a cara num caso muito rumoroso, né? A Uhum. morte da Marielle Franco e do Anderson Gomes é um assassinato político e mostra como que a ousadia do crime organizado e o entranhamento dele com a política. O fato de a votação ser aberta dá esperança, segundo parlamentares do PT, de conseguir os 257 votos. Mas parlamentares do Centrão têm dito: "Ó, tem muitos deputados aqui que não estão ligando para isso, não.
que vão argumentar que tem 6 anos, que é uma prisão injusta, faz vídeo para a base dele, ele está interessado em não ser o Chiquinho Brasão amanhã. Então, assim, não dá para cravar algo agora. Está meio Uhum. apertado, por isso que algumas bancadas ali estão, inclusive, liberando o voto, como o PP e tal. É inacreditável uma liderança diante de quem é a figura, de qual é o caso, liberar voto numa questão dessa. Você vê como Eu, eu, piorou o Congresso Nacional, Toledo. Assim, a eu situação diria da que política no sim. Brasil piorou muito, né? Enfim, Eu vai lá, não meu diria querido. que é inacreditável, eu diria que é cara de pau Pois é, mesmo, né? pois é, Não tem, pois os é. caras não têm vergonha. Tem um monte de Piorou comentário aqui, demais. Kennedy. Bora, O leia Danilo aí. Sotero Rosério responde, né? Quem quer ver, quem quer soltar o Chiquinho Brasão? Eduardo Cunha, Lira e o Centrão, para deixar claro que pode mudar de presidente, mas o poder continua no mesmo lugar. Isso aí. Caio Maior, caros analistas, a possível soltura do deputado Brazão pode provocar uma daquelas ondas coletivas de repúdio aos atuais parlamentares com a renovação da Câmara dos Deputados? Pode ser um tiro no pé? O problema é que tem mais de tem 3 anos até a próxima eleição de deputado, né? Não sei se as pessoas vão lembrar disso até lá, Isso. né? A Elba Moisés diz: nunca imaginava que fosse viver numa época de tantas facilidades tecnológicas, de total incompetência reativa social das pessoas honestas. É de chorar em aramaico. Dramática, Elba aqui. Geraldo Borges, saludos desde Buenos Aires. Saludos, Geraldo. José Maria Schemer. Ué, mas os brasões não eram petistas? Por que que os bolsonaristas querem soltar eles então? Isso é mentira, né, Zé? Esse comentário é mentiroso, né? Os Não, não, o brasões, eles comentário é apoiaram a irônico. Ele está Dilma. dizendo, ele tá Ah, dizendo assim: tá ah, bom. os caras estão querendo soltar por quê então, né? Se os caras Eu, eram eu não entendi petistas. a Então, ironia. É. ele, Não, né? porque, mas é bom às vezes uma tecla SAP, porque o Sim. bolsonarismo divulga essa fake news aí, mas desculpe. Eu que não entendi a ironia. A Isabel Figueiredo, vamos dar nome aos bois. Vamos aos nomes de quem vai libertar o Brasão. Vamos esperar a votação, Isabel. Isso. Abigail Araújo, está com medo. Isso sim, ou tem culpa, né? Quem quer soltar. O, a Joana V, o mais deprimente é que o Quaquá provavelmente quer soltar o brasão. Explica muito porque o PSOL é grande no Rio. Alexandre Belato, Caio Martins, está viajando, vai ter deputado de esquerda e direita para a soltura do brasão. Esse pessoal não está nem aí. Enfim, tá cheio aqui. Se eu continuar lendo, a gente não vai acabar o programa e não vai conseguir ler tudo. Tá altíssima a participação do público aqui. Agradeço a todos eles. Peço desculpas para aqueles que eu não consegui ler a mensagem até agora.